tudo bem com vocês? Bem-vindas à nossa primeira aula de Geografia. Eu quis gravar essa videoaula, gente, para facilitar um pouquinho a vida de vocês e para explicar umas coisas muito importantes agora para o começo do bimestre. Gente, é o seguinte, eu estou morrendo de saudade das nossas aulas, estou morrendo de saudade de vocês, só que não dá para a gente ficar parado no tempo e no espaço estudando as mesmas coisas. Então, nós precisamos prosseguir com o nosso conteúdo. Justamente por ser um conteúdo novo, eu quis gravar um vídeo explicando um pouquinho desse novo conteúdo e o que vocês vão estudar mais para frente no decorrer do bimestre. Felizmente, é um assunto muito tranquilo, muito fácil e que vocês já viram muito ano passado. Agora, a gente vai aprofundar um pouquinho esses conhecimentos de vocês. Então, o que eu vou fazer agora num primeiro momento? Eu vou revisar com vocês o que significa globalização, que afinal é o nosso conteúdo do bimestre, né? Todos os temas que nós formos estudar agora no segundo bimestre estão ligados à globalização, ok? Então, eu vou fazer uma retomada, vou revisar aquilo que vocês já sabem, e depois eu vou comentar um pouquinho sobre os fluxos e as redes geográficas, aprofundar um pouquinho esse conhecimento que vocês têm sobre globalização, beleza? Galera, lembrando que essa videoaula, ela está acompanhando as aulas do aplicativo lá do Centro de Mídias. Então, se vocês não estão acompanhando a aula, estão perdendo muita coisa, tá? Assistam as aulas do aplicativo, façam as atividades do roteiro e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me procurar lá no WhatsApp que eu ajudo vocês, ok? Então vamos lá. O tema da aula é globalização e seus conceitos e depois a gente vai estudar um pouquinho sobre fluxos e redes geográficas. Eu vou pedir para vocês anotarem a habilidade da aula, né, que é aplicar os conceitos de fluxos e redes geográficas. Beleza, gente? Vamos lá para o nosso próximo slide. Pergunta clássica. Nossa, tem que copiar tudo isso? Não, gente, não precisa copiar. Mas eu sugiro você fazer alguns esquemas, uns mapinhas mentais, fazer algumas observações, porque isso é importante, tá? Anotem o que vocês entenderem do vídeo. Isso ajuda vocês a fixarem o conteúdo, a entenderem a matéria e ajuda vocês a estudar também. Então, vamos lá. Revisando globalização. Pessoal, primeira coisa, quando eu ouço a palavra globalização, a primeira coisa que tem que me vir na cabeça é o globo terrestre, certo? Então, globalização é um fenômeno que atinge o mundo todo. Então, isso é uma coisa que eu tenho que lembrar todas as vezes que eu ler essa palavra. Prosseguindo aqui no meu slide, globalização consiste no aumento das relações entre os países a partir da diminuição de suas distâncias. Então, pessoal, globalização nada mais é do que um processo de integração, de ligação ou conexão de vários países. Esses países, eles se conectam, eles se comunicam, e isso é um processo muito antigo, ele não é recente, ok? Esse é um processo de expansão econômica, política e cultural a nível mundial. A sua origem remete ao período das grandes navegações, lá no século XVI, o momento em que as trocas comerciais se ampliaram para as outras nações. Então, gente, esse lance de conexão entre os países, de trocas comerciais, ele não é recente, ele é antigo pra caramba. Tá falando aí, ó, começou lá no século XVI. É óbvio que do século XVI até o século XXI tem muita coisa que mudou, muita coisa evoluiu, ainda bem. Então, esse processo de globalização atualmente ele é muito mais rápido, ok? Dando continuidade, no último século, o processo de globalização se acelerou bastante. Ela promoveu a evolução das tecnologias de transporte e de comunicação, de modo que a distância entre as fronteiras geográficas, isso quer dizer tempo, se tornaram cada vez menores. Pessoal,
essas 3 palavrinhas que estão grifadas aí, ó, tecnologias, transporte e comunicação, são basicamente os pilares da globalização, tá? Gente, qual é o objetivo principal do ato de globalizar? É justamente integrar lugares distantes, é diminuir as distâncias. E quando eu falo de distância, gente, eu não estou falando de distância física, estou falando de tempo. Isso é uma coisa muito importante de vocês entenderem. A distância entre um país e outro continua a mesma, só que o tempo que eu levo para me comunicar com esse país ou para fazer uma troca de mercadoria ou uma troca econômica é muito mais rápido. Hoje em dia, gente, o que faz essa mediação é a tecnologia. Hoje eu tenho uma tecnologia nos meios de transporte muito mais rápida, uma tecnologia nos meios de comunicação muito mais eficiente, coisas que eu não tinha séculos atrás. E isso faz com que o nosso tempo fique menor, ok? Então, quando eu falo de diminuir distâncias, pessoal, eu estou falando de diminuir o tempo que eu levo para me comunicar com lugares distantes de mim. Antigamente, lá no século XVI, no período das grandes navegações, esse período era gigante, esse período de tempo era gigante. Eu levava meses para chegar em outros lugares. Hoje eu demoro horas, então eu tenho que considerar esse processo quando eu vou falar de globalização. Continuando aqui na última frase do nosso slide, esse processo, contribuiu diretamente para o aumento das trocas comerciais entre os países, sobretudo para a velocidade em que essas trocas acontecem. Então, gente, foi o que eu acabei de explicar para vocês. Hoje em dia nós temos muita tecnologia e essa tecnologia empregada nos meios de transporte e empregada nos meios de comunicação faz com que essas trocas sejam muito mais rápidas. Para vocês entenderem um pouquinho sobre as fases da globalização, para vocês entenderem que a globalização não é um fenômeno tão atual assim, que surgiu na verdade ele surgiu há muito tempo, eu coloquei aqui um esqueminha das fases da globalização. Então, quando que esse processo, quando que esse fenômeno começou? Ele começou no século XV, que foi a sua primeira fase, até o século XVIII. Então, começou com as grandes navegações e foi até a Revolução Industrial. Por que foi até a Revolução Industrial, gente? Foi nesse período, no século XVIII, com a Revolução Industrial lá na Inglaterra, houve uma grande mudança de tecnologia na época, o que favoreceu muito o sistema produtivo do período. Então, nesse período surgiram as máquinas a vapor, as locomotivas, as embarcações, que revolucionaram a maneira como as mercadorias eram produzidas, além de revolucionar a maneira como essa mercadoria era transportada para os outros lugares. Então, notem que, para a época, essa tecnologia foi muito importante e favoreceu, obviamente, o processo de globalização e de expansão, ok? A segunda fase, que foi do século XVIII ao século XX, foi da Revolução Industrial até a Segunda Guerra Mundial. Esse período foi muito importante porque houve uma expansão do sistema capitalista. Se vocês não se lembram do que é capitalismo, gente, lembra que é aquele sistema econômico onde eu priorizo o lucro. Acima de tudo, eu priorizo o lucro, ok? E eu tenho aquela divisãozinha de classes. Eu tenho a classe burguesa, ou a classe dominante ali dos meios de produção, a classe abastada, e eu tenho do outro lado os proletários, a classe trabalhadora, que é a maioria e que vende ali a sua força de trabalho em troca de um salário, ok? A terceira fase da globalização, pessoal, ela vai da Segunda Guerra Mundial até o fim da Guerra Fria.
Lembrando que esse período houve uma polarização muito grande no mundo, um assunto que vocês já estudaram também, a exaustão no ano passado, que foi a divisão do mundo entre o sistema capitalista e o sistema socialista, né? Aquela velha disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética. Obviamente, o sistema capitalista levou a melhor, né? O que nos leva à quarta fase, e a fase atual da globalização, agora no século XXI, nós temos uma nova ordem mundial, que é o período que nós vivemos, e nessa nova ordem mundial, nós temos o domínio do capitalismo no mundo, ok? Pessoal, eu coloquei algumas características da globalização também, e é muito importante que vocês se lembrem delas para as próximas aulas. Vocês não podem esquecer em momento nenhum que atualmente o mundo passa por um processo de integração muito grande, tá? E quem é responsável por isso é a globalização. A primeira característica que eu coloquei aqui para vocês é o aumento das relações econômicas entre os países. Então, hoje, a maioria dos países está envolvida em algum acordo econômico ou em alguma troca de mercadorias. Óbvio, isso é muito comum. Quer um exemplo? Olha quanta coisa da China a gente tem no nosso dia a dia. Muita coisa. Isso faz parte da globalização, ok? A segunda característica, eu coloquei a maior produção e consumo de bens e serviços globais. Pessoal, não se engane. Quando eu falo em globalização, eu não estou falando apenas de economia, apesar desse assunto ser o mais falado, mas a globalização não quer dizer apenas economia, tá? Eu posso ter uma globalização cultural. Isso significa que eu incorporo, que estão presentes no meu dia a dia, hábitos e costumes que não são meus, que eu peguei de outros lugares. Quer um exemplo? As séries que você assiste, as músicas que você ouve, os filmes que você vai no cinema assistir, as grandes produções de Hollywood, os livros que você lê, os jogos que estão presentes no nosso dia a dia. Tudo isso, gente, faz parte desse processo de integração cultural, ok? Um outro ponto aqui da globalização são as informações que são disseminadas instantaneamente. Hoje, gente, eu posso ter acesso à informação em tempo real. Eu não preciso esperar semanas ou meses para saber o que está acontecendo do outro lado do mundo, ok? Essas informações elas chegam diretamente a mim em tempo real. Uma outra característica é o surgimento das empresas transnacionais. Isso aqui é muito importante também, pessoal. As empresas transnacionais são aquelas empresas que estão presentes no mundo todo e são aquelas marcas famosinhas que todo mundo conhece, né? Exemplo, a Coca-Cola, o McDonald's, a Apple, a Nestlé, a Samsung, todas essas empresas que estão presentes em várias partes do mundo, em vários países diferentes, são transnacionais. Se der tempo depois, gente, eu vou fazer uma aula especificamente sobre essas empresas aqui, ok? Outro ponto, outra característica é o surgimento dos blocos econômicos. Gente, isso faz parte da globalização econômica. Esse assunto dos blocos econômicos nós já discutimos também. Vocês já viram isso em algum momento da vida escolar de vocês, especificamente no 9º ano. O bloco econômico é aquele grupinho de países que se une para facilitar o comércio entre eles. Então, é muito vantajoso um país participar de um bloco econômico. É tipo o teu trabalho em dupla, sabe? Que dá aquela forcinha lá na sua média. Então, a nível econômico, isso é chamado de bloco econômico. Por fim, a gente tem os avanços tecnológicos e dos meios de comunicação. Galera, vocês já pararam para pensar como que seria a nossa vida sem tecnologia e sem essas maravilhas dos meios de comunicação que a gente usa?
É impossível a gente pensar no mundo atual sem isso. Nesse triste tempo de pandemia, que a gente está longe um do outro, ao mesmo tempo eu tenho uma vantagem muito grande dos meios de comunicação. Eu posso dar aulas para vocês. Então, isso é uma coisa que facilita o aprendizado de vocês, facilita a nossa vida escolar. Além de ser uma maneira da gente se comunicar o tempo todo, ok? De vocês tirarem suas dúvidas, de vocês poderem pesquisar. Então, isso também pode se encaixar na globalização. Tem uma característica aí que eu não coloquei, gente, porque eu esqueci, mas é importante falar dela também. Eu não posso falar de globalização como se ela fosse a melhor coisa do mundo, como se ela fosse maravilhosa e não tivesse nenhum defeito. Na verdade, ela tem um ponto muito frágil e eu preciso lembrar desse ponto. Não são todos os lugares do mundo, nem todos os países que conseguem acompanhar todo esse avanço da tecnologia, todas essas maravilhas dos meios de transporte, de comunicação. Então, esses países que geralmente são subdesenvolvidos, são pobres, enfrentam muitos problemas econômicos, muitos problemas sociais, pobreza. A globalização, gente, não chega nesses lugares com a mesma intensidade que ela chega nos países ricos, por exemplo. Então, esses lugares vão ficando cada vez mais atrasados e cada vez mais dependentes dos lugares que têm tecnologia. E isso é uma coisa muito ruim. Então, gente, a globalização, ela provoca muita desigualdade no mundo ainda. Então, é muito importante eu lembrar disso nos próximos, quando eu lembro de globalização, no caso, ok? Pessoal, o próximo tópico da nossa aula são os fluxos e as redes geográficas. Pessoal, é muito interessante analisar essa imagem aqui. Essa imagem eu tenho um planisfério, eu consigo ver o mundo todo aqui. É óbvio que isso é uma montagem, porque é impossível conseguir ver a Terra toda à noite de uma única vez, né? Eu tenho que capturar várias imagens de satélite para poder fazer essa foto. Eu quero que vocês observem, em primeiro lugar, o fundo, essas partes aqui que são iluminadas. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nesses pontos brilhantes aqui. Esses pontos brilhantes são onde se encontram as maiores densidades populacionais e os países mais desenvolvidos também. Eu quero que vocês prestem bastante atenção nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia. Olha o Japão aqui, gente. O Brasil, principalmente a nossa faixa litorânea, né? Se a gente for comparar os lugares mais pobres, como a África, por exemplo, a gente vê um grande vazio aqui. E além desse fundo, eu quero que vocês prestem atenção em outra coisa. Esses pontos e essas linhas que estão presentes aqui na imagem. Esses pontos e essas linhas, elas representam as nossas redes geográficas. Gente, o que vocês se lembram quando a gente fala a palavra rede? A palavra rede, ela pode ter vários sentidos. Ela pode ser uma rede social, ela pode ser uma rede de computadores, uma rede de internet, ela pode ser uma rede de compras, pode ser uma compra online, pode ser um conjunto de lojas ou um conjunto de supermercados. Rede pode ser a rede que eu uso para descansar, ou a rede do metrô, ou as rodovias, ou as grandes cidades que se conectam através das rodovias. Olha quanta coisa eu posso entender por rede. Quando eu falo de rede geográfica, eu estou falando de todo o conjunto que é capaz de conectar outros lugares. Aqui no nosso próximo slide eu coloquei essa definição. É muito interessante. O que é uma rede geográfica? Uma rede geográfica pode ser definida como a
conexão entre diferentes lugares da superfície terrestre. Essa conexão, gente, ela pode ser feita de diversas maneiras. Por isso que eu falei para vocês que rede geográfica é um conceito abstrato. Eu não tenho uma única rede que conecta o mundo, eu tenho várias, tá? Essas interligações, elas podem ser materiais, como, por exemplo, a troca de mercadorias. Elas podem ser culturais, como a troca de hábitos, valores, crenças e tradições, quando eu me aproprio de uma cultura que não é minha, certo? Quando os produtos e as coisas que eu gosto, que estão no meu dia a dia, elas não são do meu país de origem, elas vêm de outro lugar. E essas trocas, elas podem ser digitais, meios de informação e meios de comunicação. Eu acho que essas trocas digitais aqui é a maneira mais fácil de vocês compreenderem como que o mundo está interligado. E é um exemplo de como nós estamos conectados através de uma rede geográfica. Se não fosse esse meio digital da comunicação, eu não poderia estar dando essa aula para vocês. As redes geográficas atingiram uma grande expansão graças à globalização e graças à tecnologia também. Porém, o uso e o alcance dessas redes ainda é nitidamente desigual. Lembrem-se disso, pessoal. Os países mais ricos, desenvolvidos, centrais, eles possuem muito mais redes geográficas do que os países que são subdesenvolvidos, que são mais pobres. Sociedades e estados com maior poder econômico e político têm mais acesso a essas redes do que as regiões periféricas, ok? Foi o que eu acabei de explicar para vocês. E por fim, gente, as redes geográficas, contudo, são muito importantes no mundo atual, considerando as necessidades da globalização e a integração entre diferentes espaços. Então, gente, redes geográficas, elas são conceitos importantes no mundo contemporâneo, porque eu posso me conectar com o mundo de várias maneiras, ok? Não existe uma única rede que me conecta com o mundo. Existem várias, ok? Gente, isso foi só uma explicação básica. Nos roteiros de atividade que eu for mandar para vocês, vão ter algumas atividades. Leiam, façam as atividades com atenção. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar lá no WhatsApp, que eu respondo para vocês, eu ajudo em vocês no que vocês precisarem, ok? Eu espero que essa aula tenha ajudado, que ela tenha ficado clara e que vocês possam ter lembrado um pouquinho do que a gente já estudou, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, tô com saudade de vocês. E mais uma vez, gente, se precisar, pode me chamar, tá bom? Beijo para todo mundo.